A palavra de Deus diz assim: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você se humilhar, orar e buscar a face de Deus, Ele perdoará os seus pecados e sarará a sua terra e o seu coração. Amém? Meu Deus, eu vou... Não, pode ficar de boa. A galera que vai ficar na vigília aí, a vigília começa às 10 horas em ponto. Eu vou estar lá abrindo o culto. E eu vou perguntar se tem start aí. Eu quero ver se vocês vão responder lá na frente, hein? Ou se eu vou pagar um mico. Então, quem vai ficar na vigília, a hora que eu perguntar, tem start aí? Daí vocês já dão, ué! Né? Fechou? Estamos combinados. Amém. É muito bom estar na presença de Deus, é muito bom. Só que isso não pode ser só na sexta-feira. Isso tem que ser todos os dias. A Natasha falou aqui que tem presença disponível, tem Espírito Santo disponível para você todos os dias da sua vida, para te direcionar, para te capacitar, para encher você da presença de Deus. Eu quero dar uma palavra aqui para vocês. Eu tenho certeza que através desses apps, Deus está colocando no seu coração novos destinos, nova história no coração de vocês. Alguns aqui estão tendo sua história reescrita, porque Deus já está colocando no coração de vocês o desejo. E Deus, Ele ama conhecer o nosso coração. Antes de entrar na palavra, eu quero dar um pequeno aviso aqui. Maria, você pode pôr aquela apresentação, a primeira, do aniversário da igreja? Nós estamos comemorando 21 anos de igreja, até que nós fizemos lá a nossa apresentação, fizemos o piquenique, os GAs estão fazendo as comunhões de GA, mas eu queria rapidamente só contar um pouquinho da história da nossa igreja. Pode ser que a pastora Cláudia ou o pastor Jefferson passe por aqui alguma sexta-feira nossa, mas enquanto isso, eu queria só lembrar de como começou a nossa história. A nossa história começou há 21 anos atrás, passa aí por favor, há 21 anos atrás, né, que a gente deu os primeiros passos. Pastor Jefferson disse o seu sim, pastora Claudinha também, e começaram então uma reunião na casa deles, na garagem de casa, e tudo começou em uma garagem. Gente, olha só onde Deus nos trouxe, né? Depois dessas reuniões, os grupos começaram a aumentar, começou o crescimento, a consolidação, aí formou o CNPJ da igreja como empresa, né? Toda igreja é constituída como uma empresa, e aí começou a nossa história. Pode passar para o próximo. Né? Então foi os primeiros encontros, a formação da congregação, o estabelecimento oficial do CNPJ da igreja, pode passar. Então a nossa igreja, ela foi, lá o primeiro endereço foi na General Osório, ó. Foi ali perto do Teatro Municipal, né? Foi o primeiro endereço nosso. O pastor Jefferson e a pastora Claudinha eram líderes de jovens e de adolescentes, né? Quando a igreja era na casa deles, eles contam que o berçário era no quarto deles. O quarto era o berçário, daí tinha outro cômodo lá que era o Kids, e as coisas foram aumentando, e eles que cuidavam de jovens e adolescentes também. E hoje nós estamos aqui para ajudá-los, né? Vamos passar para o próximo, rapidinho. Pastor Jefferson dirigia louvor. É isso mesmo que eu estou vendo, igreja? Olha ali, pastor Jefferson dirigia louvor. Olha isso. Natasha, essa daqui é a pastora Cláudia? Essa é a pastora Cláudia? Gente, essa aqui é a pastora Cláudia, olha só. Aqui, ó. Meu Deus do céu. A história começou há bastante tempo atrás, 21 aninhos. Pode passar para o próximo. Começou os ministérios, então. A Bruna, acho que uma delas é a Bruna, eu não sei quem é quem aqui, porque eu não conheço as fotos. Quem que é a Bruna, amor? E a Bia? Ou não? A Bia é de branco e a Bruna é essa. Acho que é isso mesmo. Não é a Bruna essa? Não? Eu achei que fosse, então vendi como Bruna. Pode passar para o próximo. E aí a igreja lá, o Kids, né? Como que era o Kids, pode passar. As fotos deixavam com o olho vermelho, ó.
E aí muito tempo se passou, a igreja cresceu e nós estamos aqui hoje. Nós temos uma missão de ser um ministério relevante, engajado em ganhar adolescentes para Cristo e trazendo o reino de Deus na terra. Próximo slide. Será que acabou? Acho que eu pulei um. Não tem o outro? Que tem as fotos da igreja assim? E do start? Meu Deus, eu comi um slide. Mas tudo bem. E hoje nós estamos aqui, passamos lá pela Carlos de Carvalho. E estamos aqui, chegamos como igreja. E quem vai continuar escrevendo essa história? Fala assim, eu. Quem vai continuar escrevendo essa história? Vou repetir, vou perguntar de novo. Quem vai continuar escrevendo essa história? É porque está aqui. Os pastores estão aqui. Os missionários estão aqui. Os líderes de ministérios estão aqui. Os profissionais estão aqui. Os voluntários estão aqui. Os filhos de Deus estão aqui. E nós vamos levar esse evangelho e impactar toda essa cidade, o estado e a nação, também o mundo. Amém? Amém? Bora para a palavra? Quero saber se você está preparado para a palavra de hoje. A gente vai falar sobre um tema que o seu presente determina o seu futuro. E vamos falar sobre a oração de Jabes. Quem já ouviu falar de Jabes? Levanta a mão. Ó, teve alguns ali. Está na Bíblia. A gente já vai falar deles. Tem uma tendência. Existe uma tendência aqui na nossa sociedade de colocar a culpa e as frustrações nos outros. Né? Vocês estão me ouvindo bem? Parece que eu estou com uma almofada na boca? Então tá bom. Mais ou menos. Então é uma almofadinha. Não é uma almofadona. Mas eu também tenho a sensação de que eu estou com uma batata na boca. Tem uma tendência na nossa sociedade de botar a culpa nos outros. Qualquer tipo de frustração que a galera passa, qualquer tipo de frustração que a galera passa, ele necessariamente precisa achar um culpado. Mas desde que esse culpado não seja ele. Isso não é novo. Isso vem desde Adão e Eva, Gênesis capítulo 3. O ser humano tenta fugir da responsabilidade. E lá em Gênesis, no capítulo 3, aconteceu exatamente isso. Adão, o que aconteceu? Foi essa mulher que você me deu, que deu problema. Ela veio com um probleminha. Eva, o que aconteceu? Não foi eu, foi essa cobra que o Senhor permitiu que entrasse no jardim. Só faltava a cobra falar, não fui eu também, né? Aí é demais. Mas tem até uma piada que fala, bom, já que a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser, né? E não é bem assim. Não deve ser bem assim. É uma tendência que o ser humano tem. Gálatas, capítulo 6, versículo 5, diz assim, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Cada um precisa levar a sua própria carga. Fala assim, eu vou resolver os meus perrengues. Cara. Além de discípulos, além de filhos, isso é a nossa missão principal, Deus também conduz você para ser um filho de Deus, para ser um bom profissional, para ser um bom cidadão. Deus conduz você num caminho melhor. Galera que está conversando aí, eu vou começar a falar os nomes, hein? Mas você é diretamente responsável por aquilo que você está escrevendo no seu futuro. E o seu futuro está sendo escrito hoje. Porque afinal, olha eu filosofando, o ontem já passou. A água, meu professor de filosofia falava assim que a água ela não vai passar duas vezes por baixo da mesma ponte. Ela vai seguir o seu caminho. Então, quando a gente fala agora, já é passado. Agora, já é passado. Agora, já é passado. E a gente está sempre vivendo a história do nosso futuro. Parece papo de louco, mas você já está escrevendo a sua história. E nós, pensando na história de vocês, como ministério, como igreja, como pais, como líderes, nós vamos desenvolver e trazer para você o chá, que é um conhecimento, uma habilidade, uma atitude. E por isso a gente faz
os apps. Para você entender que você não é um bola fora. Para você entender que você não é um fracasso. Vai ter apps que você vai fazer que você vai colocar a mão na massa e você vai fazer coisas. E enquanto você faz coisas, Deus te mostra, viu, filho, como você é capaz? Viu, filho, como eu te habilitei com dons e talentos e coisas que você nem sabia que poderia ser bom? Às vezes é uma frase que você ouviu aqui de um líder, de um professor, de um pastor, do líder seu, do GA, de algum professor do AP, ou alguém, Deus usa alguém da escola para te virar uma chave e falar, meu Deus, era isso. Porque Deus a todo tempo está dando oportunidades para você se desenvolver. A palavra de hoje, ela não é sobre desenvolvimento pessoal. Mas ela cabe um espaço para o desenvolvimento pessoal. Se liga. Quem já viu aquelas entrevistas assim, o que você diria para o seu eu do passado? Né? O que você diria para o seu eu do passado? Aí a pessoa começa a chorar, né? Eu diria, vai dar tudo certo, você vai sofrer muito na vida, mas vai dar tudo certo no final. E não sei. Quem já viu esses curtas aí, essas historinhas, esses rios, né? O que você diria para o seu eu do passado? Só que o seu desafio hoje é exatamente o contrário. O que você está escrevendo para o seu eu do futuro? Qual é a história que você está escrevendo para o seu eu do futuro? E por isso que eu falo tanto do caderno. Que você tem que ter um caderno para você escrever seus pensamentos. Ontem, na verdade, eu vi o caderno de uma adolescente que tinha até fio de cabelo colado no caderno. Se aquele caderno falasse, eu acho que ele ia contar muitas histórias. Mas é muito importante você ter um caderno. O que seu eu de hoje está contando para o eu do futuro? Talvez o seu eu de hoje esteja dizendo assim, olha, eu assisti uma palestra sobre direito, ou sobre saúde, ou sobre empreendedorismo, ou sobre design, ou sobre concurso público, e realmente isso virou uma chave, e possivelmente eu devo seguir uma dessas carreiras. Então eu estou dizendo para o meu eu do futuro que tem esperança, que tem sucesso ali na frente. O que você está escrevendo para o seu eu do futuro? O fato é que você está escrevendo a sua história hoje, determinando o seu futuro. Só que o que acontece com a nossa sociedade? Ela vai botar culpa em alguém, ela vai botar culpa na sociedade, ela vai botar culpa no pai, ela vai botar culpa na igreja, ela vai botar culpa no líder, ela vai botar culpa no governo, ela vai colocar culpa na falta de oportunidade, porque ela não teve algumas atitudes para fazer as coisas, né? Então, nós não temos o poder sobre o nosso passado, mas a gente tem o poder de ressignificar aquilo que você viveu, que não foi bom, alguns, e escrever uma história nova para o futuro. Olha o que a Bíblia fala, a Bíblia já fala sobre isso. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Pega essa. Mas uma coisa faço, não sei se eu coloquei esse versículo, mas tudo bem. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Então eu esqueço. Na verdade a gente não sofre de amnésia, né? Mas eu não deixo o passado, porque alguns de vocês tiveram um passado que não foram bons. Não foi bom. Se a gente parar e os seus líderes param para ouvir vocês, lá no GA, ou em aconselhamento, alguns de vocês tiveram histórias que não foram legais. Não foram nada legais. E quem vê esse sorriso lindo, não sabe o que passou para você chegar até aqui. E é por isso que é importante você estar sempre em contato e lá dentro do Santo dos Santos, porque lá no Santo dos Santos, quem viveu ali naquele lugar, quem já entrou naquele lugar, não sabe sair mais dali, porque eu só quero a presença de Deus, porque se eu não tiver a presença de Deus, a real é que eu sozinho não consigo resolver os meus problemas, mas eu tenho um Deus que me tira de lá daquele passado que não foi tão legal e me traz para uma nova esperança. Me traz para um outro lugar. E aí eu deixo para trás o meu passado que não foi tão bom e eu consigo focar no alvo que é Jesus. E quando a gente foca no alvo que é Jesus, ele tem bênçãos para você. E são bênçãos físicas, espirituais, materiais,
na saúde. São todas as bênçãos, em todas as coisas. Tem um cara que a gente vai falar hoje, que é o tema da nossa mensagem, que é o Jabes. Quem foi Jabes? Em 1 Crônicas, que é o livro de Crônicas, em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, ali tem uma das maiores genealogias da igreja. Tem muita genealogia ali. Do capítulo 1 ao capítulo 9 é genealogia. E quem já leu genealogia sabe que é meio chato, né? Fulano que gerou ciclano, que gerou fulano, que gerou ciclano, que deu a luz a não sei quem, que era irmão de não sei quem lá, e são os nomes muito legais que fica aí de sugestão para os seus filhos, né? E você pode, de repente, pegar um nome ali e colocar no seu filho. Mas olha só, Jabes estava no meio de uma genealogia. No meio de 9 capítulos de fulano gerou ciclano, que gerou ciclano, tem 2 versículos. No meio de 9 capítulos tem 2 versículos. Ele é tão rápido, esses versículos passam tão rápido, que se você estiver lendo a Bíblia, a hora que chega, você começa a fazer leitura dinâmica, né? É mais ou menos assim. Já vira a página, 9 páginas virada. Você fala, mano, eu leio muito rápido, eu sou bom, né? Sou muito bom. Só que tem 2 versículos ali. Eu vou dar uma parada para ler, só um pouquinho antes, até onde a gente vai parar. Capítulo 5, aliás, capítulo 4 de 1 Crônicas, do versículo 5 até o 10, diz assim: Azur, fundador de Tecoa, teve 2 mulheres, Elá e Naará. Naará deu à luz a Uzã, Éfer, Temene e Rastari. Esses foram os filhos de Naará. Esses foram os filhos de Elá. Lembra que ele teve 2 mulheres. Zerete, Zoar e Etinã. E Cós, que gerou Anube e Zobeba. E os clãs de Arael, filho de Harum. Versículo 9. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Versículo 10. Jabes orou ao Senhor, Deus de Israel, e disse, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E o versículo termina com a seguinte frase: e Deus atendeu o seu pedido. E segue genealogia. 2 versículos que a gente vai falar hoje. 2 versículos. Se a gente olhar o nome Jabes, tem até um diagrama aqui. Se a gente olhar o nome Jabes, o nome dele significa dor, angústia, tristeza. Ele viveu na época de conquista. Ele viveu na época de Caleb, na conquista de Josué e Caleb, na época da conquista de Canaã. Pode ser que ele tenha nascido em uma família sem tantos recursos, sem tanto dinheiro. Pode ser, a gente não sabe muito sobre ele, mas pode ser que ele tenha vivido ou nascido numa família que não era tão próspera. Afinal, eles tinham deixado tudo lá no Egito, onde eles eram escravos, e eles estavam passando 40 anos no deserto. Então, ele é um filho do deserto. Ele é um filho que nasceu no deserto. Ele é esse menino, nasceu em tempos difíceis. Às vezes seu pai conta uma história assim, papai já teve muitos recursos. Tá, mas justo na hora que eu nasci deu tudo errado? Bem na minha hora de ser feliz, você ficou pobre? Eu estou contando essa história porque isso é minha história. O meu pai trabalhava num grande banco chamado Citibank, e eu tinha tudo. E de repente, e aí era muito legal, que meu pai trabalhava no banco, e a gente tinha muitas coisas. E de repente meu pai largou o banco para ser motorista de táxi. Eu falei, pai, bem na minha hora de me divertir, eu fico pobre, né? E aí a nossa qualidade... E eu fiquei revoltado, mas isso é uma outra história, não é sobre mim. Eu e minhas histórias, né? Mas é legal a gente pensar sobre o nome de Jabes, porque naquele tempo,
os nomes, eles davam um propósito e um significado para a pessoa. Ou ela dizia o que aconteceu com ela, ou como seria a personalidade dela, é meio que um nome profético, mas todos os nomes, ou a maioria deles, estavam relacionados com a personalidade. Lembra de Jacó? Que o nome dele significa usurpador? E ele nasceu segurando o pé do irmão dele? Já era malandrinho, né? Mas é que ele não conhecia Labão. Depois ele conheceu Labão. Aí ele viu o que é malandragem. Já contei essa história. Mas Jabes era tristeza e dor. Você consegue imaginar sua mãe te colocando o nome? Aliás, tem um nome que é parecido com isso. Tem um nome, Maria das Dores, né? Pô, o nome é dor, cara. E todo dia a mãe chamando ele. Ô, dor. Ô, angústia. Ô, tristeza. Tristeza, vai se banhar que você tá todo cheio de terra desse deserto. Vai limpar esse pé que tá nojento. Tristeza. Dor. E o nome dele era isso. Era o nome dele. Não tinha como fugir. Você consegue imaginar sua mãe te chamando assim todo dia? Mas era o nome dele. Era o significado do nome dele. Salmos 34, 18 diz assim: o Senhor está perto. Anota aí no seu caderno. Salmos 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Meu Deus. Isaías 61, 3 diz assim: e dar a todos os que choram em Sião uma coroa ao invés de cinzas. Deus não resiste a um coração quebrantado. Fala assim: Deus não resiste a um coração quebrantado. Aí você fala: quebra o meu, Jesus. É verdade. O fato é que ele causou algum tipo de dor. O nome dele fazia referência à dor. A situação dele era desfavorável. Ele estava de mudança do Egito para a terra prometida. Ele era um filho do deserto, possivelmente. A vida não era fácil, eles fugiam dos cananeus. Talvez muitos deles tinham perdido as esperanças, tinham perdido a esperança. E em alguns momentos, eles perdiam a esperança, que eles chegavam a dizer assim: eu estou com saudade do alho do Egito. Eu estou com saudade da cebola. Caraca, velho. Você era escravo, tomava chicotada nas costas e tem saudade até do cheiro de lá. Você é maluco, João? Então, a vida ali não era fácil. Pode ser também que Jabes tivesse algum tipo de deficiência. Ou física, motora. A gente não sabe. O fato é que a história de Jabes tem dor. E o nome dele não deixava ele esquecer da dor que ele sentia. Não deixava ele esquecer. A crise inicial do Jabes e o ambiente dele que ele vivia é interessante, que agora vocês já conhecem os 2 versículos da oração, não determinaram o futuro dele. Mesmo ele com dificuldade, mesmo ele vivendo junto dos seus irmãos, a Bíblia fala que ele foi o mais influente dos seus irmãos. Com isso, eu quero falar uma coisa para você. Não importa o ambiente que você nasceu. Não importa o ambiente que você cresceu, que você está crescendo. Olha aqui para mim. Deus quer escrever uma história nova através de você. E eu e a Natasha, e os líderes talvez, mas eu e a Natasha a gente fala muito isso aqui. Talvez você seja a pessoa mais sábia da sua casa. Porque você é a pessoa que mais segue a Jesus fielmente. E Deus quer escrever a sua história. E Deus quer reescrever a sua história. Não importa aonde você nasceu e aonde você viveu. Não importa o tamanho da dor que você sente e daquilo que você passou. A dificuldade que você enfrenta. É possível você dar um novo significado. A virada na vida de Jabes aconteceu quando ele invocou o Senhor com ousadia e seriedade. Eu entrei em todos os laboratórios, os apps. Em um deles que eu entrei, eu acho que em todos foi falado um pouquinho disso, mas em um deles que eu entrei foi falada a palavra ousadia.
Você precisa ter ousadia para entrar também na presença de Deus, para falar com o Senhor. E ele falou com Deus com ousadia, invocou o nome de Deus com seriedade. E Deus ouviu a oração dele e olha só, ele respondeu. Não só ouviu, como respondeu. Meu Deus. Jabes fez 3 pedidos, presta atenção. Pedido número 1, abençoa-me. Então ele pediu para Deus, abençoa-me. Que está relacionado, eu não sei se eu escrevi aí. Está aqui, ó. Abençoa-me. Está relacionado à dependência de Deus. Ele pediu expansão do território dele. Deixa eu te falar uma coisa. Expansão não é ganância. É missão. Às vezes você está pedindo para Deus que o seu futuro seja um futuro de prosperidade e um futuro de bênção. Só que Deus é aquele que sonda e conhece o seu coração, adolescente. E Ele pode te dar e colocar você como cabeça, se seu coração estiver alinhado com Ele. Mas talvez alguns de vocês nunca tenham riquezas. Porque talvez seu coração esteja firmado somente na fama e no seu umbigo. Presta atenção nisso. Pedir expansão, pedir que as terras aumentem, pedir riquezas, portanto, pedir influência, não é pecado, é uma missão. Mas se você pedir isso para Deus, se você fizer a oração de Jabes na sua vida, você está pedindo isso para se mostrar para os outros ou para repartir com os outros? Ó, que paulada. É para se aparecer? Ou é para ser um canal de bênção? 1 Crônicas 4:10. Expandisse meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer. E guarda-me de todo mal e aflição. A gente vai continuar. William Carey, ele falou uma frase que é assim, ó. Tente grandes coisas para Deus. Espere grandes coisas de Deus. Deus está procurando pessoas que, como Jabes, estão descontentes com uma oportunidade limitada. Quando eles poderiam trazer grande glória a Deus se estivessem em alguma esfera mais ampliada. A nossa ambição deveria ser por uma influência mais abrangente para Deus, um amor mais profundo por Deus, uma fé mais forte em Deus e um conhecimento mais crescente de Deus. Então, alguns de vocês vão pedir que Deus abençoe e amplie a sua influência. E Deus vai dar. Deus vai dar. Deus vai dar prosperidade para você, física, mental, espiritual, financeira, na saúde. Deus vai dar. Porque Deus entende que a sua influência vai expandir o reino dele na terra. Meu Deus, olha isso. Será que é para adolescente essa palavra? Líder, pega essa também. John Knox, o reformador da Escócia, ele disse assim: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Depois de algum silêncio, ele dizia outra vez: ó Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. E outra vez ele ficava num silêncio. E logo em seguida ele vinha com um novo clamor e um sentimento mais profundo: ó Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. O Senhor deu a Escócia. O Senhor deu a Escócia no avivamento. Jabes pediu por enlarguecimento divino. Jabes pediu por expansão do seu território. Jabes pediu por influência. E Deus deu. Terceiro. Eu falei do segundo? Expandindo meu território, influência e propósito? Aqui, ó. Volta. Aqui, ó, expandindo o meu território, influência e propósito. Então, abençoa-me, que está relacionado à dependência, expandir o território, influência e propósito. Então, Deus pode fazer você cheio de propósito e influente. E ele fez o terceiro pedido: guarda-me do mal, que é uma dependência contínua. Eu preciso de Jesus, eu preciso de Deus continuamente. Jabes sabia que sem Deus ele cairia. Se você tirar Deus da sua vida, eu preciso te dizer, você vai cair. Você quer uma prova disso?
De segunda a quinta-feira, ou de terça a quinta-feira, às vezes, ou a maioria das vezes, sua vida fica de cabeça para baixo. Aí na sexta-feira Deus te dá um upgrade, cara. Ele bota fogo em você. Você vem aqui e sai cheio do Espírito Santo. No domingo do culto você sai fritando. Na segunda-feira você está cheio e faz um novo compromisso. Senhor, agora eu vou decorar versículo. Bate no peito e fala, Senhor, é comigo. Na terça-feira você esqueceu de Deus. Então você precisa entender que Ele precisa te guardar e você precisa depender dEle continuamente. Todo o tempo, 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 todo o tempo. Oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 13. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Guarda-me de todo mal e de toda aflição. 1 Crônicas 4, 10. Jabes tinha consciência que se Deus expandisse o território dele, ele precisaria da presença de Deus, senão ele seria um fracasso. Jabes sabia que se ele confiasse na autossuficiência e na arrogância dele, ele não iria longe. Ele entendeu isso muito rápido. 2 versículos, gente. Jabes entendeu que ele precisaria ser poderoso em Deus e não na própria força. Olha quanto ensino, 2 versículos perdidos no meio de uma genealogia. Jabes queria capacidade para cumprir os planos de Deus. E ele disse, sê comigo em tudo que eu fizer. Repete comigo, sê comigo em tudo que eu fizer. Um pequeno começo de luta. Você tem 14 anos, 15 anos, 16 anos, 13 anos. Se a sua vida está sendo uma luta até aqui, um pequeno começo de luta, 13 anos de luta, 14 anos de luta, 15 anos de luta, isso não vai determinar o seu futuro. Daqui para frente, você vai viver bênçãos de Deus, porque você escolheu não viver naquele luto, naquela coisa ruim que aconteceu com você. Você decidiu seguir em frente. Em inglês fala move forward. Seguir para frente. Com Deus, a sua história pode ser escrita ou reescrita. Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus. Então, presta atenção, estamos no final. Assim como Jabes, muitas vezes nós nascemos com dores. E se você não nasceu com dores ou com nenhum problema, glória a Deus, aleluia, mas nós temos um problema, que é o pecado. E todos nós nascemos com um problema do pecado. E às vezes o pecado ele nos apunhala. Às vezes o pecado nos pega na esquina. Às vezes o pecado nos derruba. Só que Cristo vem para salvar sua vida e te santificar do pecado. Jesus vem para aumentar e enlarguecer o seu horizonte. Às vezes você não consegue enxergar o seu futuro e acha que você vai ser um fracasso e acha que você vai ser um lixo porque você só está enxergando até aqui. Mas Deus é aquele que abre os seus olhos, Ele abre o seu horizonte e pode te levar além, muito mais daquilo que você que você sonha ou que você pensa. Eu estava conversando com um jovem Fire essa semana. E esse jovem lá do Fire, então, portanto, eles são mais velhos, ele é mais velho do que vocês, ele disse assim, você sabia que eu estou vivendo aquilo que eu orei? Você vai viver aquilo que você orou. Ele dizia, eu estou vivendo hoje aquilo que eu orei lá atrás, que eu nem imaginei que eu ia chegar. Você vai viver aquilo que você escreveu no seu caderno, que você orou a Deus e que você nem imaginou que você chegaria. Meu Deus, você precisa dizer amém. Você não pode passar batido dessa promessa. Cristo te dá o poder e a capacidade de viver uma nova vida. Ele te capacita a superar as tentações que você vive. Ele te capacita a vencer as barreiras que hoje você acha que é intransponível. É Ele que te capacita, é Ele que te leva.
Só que você precisa escrever essa história agora, mano. É agora que você escreve isso. Eu não estou vindo aqui que nem um louco só para falar do seu futuro. Eu estou dizendo que você está escrevendo essa história hoje. Cristo nos encobre de graça. Ele te perdoa e te livra. Você quer viver os planos de Deus para ter uma posição de destaque na sua vida? Você quer viver em Deus? Você quer viver os planos de Deus para ter uma posição de destaque? Quem quer ter uma posição de destaque na vida? Deixa eu ver. Se você não quer, não tem problema, tá tudo bem. Você quer acessar o que Deus tem para você nessa vida? O que impede de você de fazer uma oração igual a de Jabes? Olha a oração de Jabes. Ah, como seria bom se me abençoasse e expandisse meu território. Gente, olha a simplicidade dessa oração. Quantas vezes você já falou coisas parecidas para Deus? Ah, Senhor, como seria bom se o Senhor me abençoasse, expandisse a minha influência e derramasse das suas bênçãos sobre a minha vida. Alguém já orou alguma coisa parecida? Senhor, derrama da sua bênção sobre a minha vida. Você precisa fazer a oração de Jabes. E ele continuou e ele dizia: sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e de toda aflição. 2 linhas de oração. E Deus atendeu o seu pedido. Meu Deus. Você pode fazer o que você quiser com a tua vida. Mas seja lá o que você fizer com a tua vida, vai determinar para onde você está indo e como é que vai ser seu futuro. Você pode pegar essa palavra que eu te trouxe hoje, que o Start tem trazido todas as sextas-feiras para você, pegar essa palavra, enfiar no bolso, guardar no seu caderno, jogar para um canto, bater de escanteio, não tá nem aí, e viver sua vida e cair no pecado e eu te ver lá na, sei lá, eu aonde, na rua. Mas você pode escolher viver uma vida de seriedade diante, ousadia, veja, 2 palavras-chave, ousadia e seriedade que Jabes falou com Deus, ousadia e seriedade. Deus ouviu a oração de Jabes e aumentou a sua influência, a sua terra, e ele foi o mais bem-sucedido dos seus irmãos. Meu Deus. Jesus Cristo é o nosso Jabes. Ele nasceu com dores, viveu sem pecado, morreu e ressuscitou por nós que somos pecadores. Jesus é o nosso Jabes. O nome dele é acima de todo nome. Nele todas as coisas subsistem. Nele está toda a autoridade, todo o poder, toda a unção sobre o céu e a terra. Toda a autoridade está em Jesus. A nossa vida está firmada em Cristo. E você pode hoje escolher viver uma vida com Jesus e fazer com ousadia a oração de Jabes. E ressignificar o seu passado. Se tivesse tempo, a gente não tem mais tempo, mas eu ia contar uma história. Me lembra depois de contar a história da cicatriz? É uma história que está rodando na internet por aí. Dá tempo? Ah, é? Então tá. Então eu vou contar a história da cicatriz. A história da cicatriz foi feita uma pesquisa, um professor chamado Robert Clark. Não sei se esse nome está certo, mas de qualquer forma, a história vale, a história é boa. Diz que ele é da Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos. Esse cara, ele fez uma pesquisa social, né? E aí ele mandou fazer, num grupo, mandou fazer uma maquiagem de cicatriz em um grupo de pessoas. Pegou um grupo de pessoas e mandou fazer uma maquiagem de cicatriz e falou: olha, vocês vão receber uma maquiagem de cicatriz e aí vocês vão sair pelas ruas e vão analisar como é que as pessoas olham para vocês. Entenderam? Então, chegou os maquiadores lá, maquiou o pessoal, fez uma cicatriz na cara e estava aguardando porque eles iam dar um rolê na rua e ver como que seria a reação das pessoas que estavam vendo. Muito que bem. Quando estava quase tudo pronto, os maquiadores entraram e falaram: olha, gente, nós precisamos fazer viram no espelho, viram tudo direitinho, nós precisamos fazer um retoque na maquiagem. Quando eles foram fazer um retoque na maquiagem, eles tiraram a cicatriz. Mas eles não tinham mais espelho. Então eles saíram para as ruas para fazer o experimento social sem cicatriz, correto?
Depois eles voltaram e fizeram uma roda de conexão para dizer como é que foi. E as respostas foram assim: as pessoas nos olhavam torto, eles nos discriminavam, eles olhavam para a gente com preconceito, eles olhavam torto para a gente. Parecia que nós éramos doentes e carregavam alguma coisa muito ruim, porque eles olhavam para nós e eles não queriam chegar perto da gente. Mas tinha cicatriz? É isso. Às vezes você passou por coisas na sua vida que te deixaram marcas. E você olha para toda a sociedade, olha para todo mundo na rua, olha para a vida, olha para os seus professores, para os seus amigos aqui no Start, seja onde for, e fala assim: ninguém quer fazer amizade comigo, ninguém se conecta comigo. A vida está me arrebentando porque eu tenho uma marca, porque eu passei por aquilo. Mas Deus é o Deus que já arrancou a sua cicatriz, já arrancou e já curou as suas feridas. Mas você ainda está preso naquilo e culpando os outros por aquilo que você está vivendo. Deus já arrancou isso de você. A coragem que você precisa ter é de lembrar da oração de Jabes e entender: olha, Senhor, eu posso ser um filho do deserto, está vindo do Egito, mas aumente a minha influência, abençoe as minhas terras, me dê prosperidade em todas as áreas. E Deus, alinhado com o propósito seu e alinhado com o propósito de Jabes, entendendo que a prosperidade e a bênção na sua mão, o conhecimento e as habilidades que Ele já colocou dentro do seu coração, Ele vai falar: sim, toma influência, toma bênção, toma talento, toma capacidade, e Ele vai te colocar num lugar alto, mas você precisa estar com temor diante de Deus. Volta 2 slides para mim. Ele te amplia a sua esfera, expande o seu propósito para uma missão e te capacita com o poder de Deus para cumprir os planos dele. Recebe essa palavra? Feche seus olhos. Meu Deus, obrigado. Eu sei que o Senhor está desbloqueando propósitos e destinos e futuros aqui. Que cada adolescente nessa noite, Pai, não venha olhar para a sua história de às vezes não ser tão bom o passado, as coisas que eles já viram, que eles já ouviram, que eles já presenciaram, as coisas que a vida trouxe de amargo, os complexos, os pecados, as tentações, os medos, mas que o passado, Senhor, venha ficar lá atrás e cada adolescente possa ressignificar esse passado, colocar os seus olhos firmes em Cristo, andando em direção ao Senhor, a esperança em Cristo, deixando para trás, como dizem Filipenses, as coisas que para trás ficam, e caminhando em direção a Cristo. E que o Senhor venha trazer para eles, ó Pai, bênçãos espirituais, que eles possam entregar verdadeiramente a cada momento a sua vida ao Senhor. Que o Senhor expanda, Senhor, os horizontes deles, que daqui saiam homens e mulheres de Deus, que nós sabemos que já estão aqui. Mas que homens e mulheres de Deus que se aborreçam com o pecado, que odeiam o pecado, que não tenham cumplicidade com o pecado, que não flertem, não paquerem, não toquem no pecado, que eles tenham nojo do pecado. E que o compromisso de cada um deles venha estar com Jesus. E quando o Senhor alinhar, Pai, alinhar o coração deles com o seu coração, Deus, bênçãos sejam derramadas em suas vidas, ó Pai. Então eu te peço, Deus, uma bênção especial sobre cada adolescente, que eles não venham, Senhor amado, ficar preso, Deus, nas cicatrizes do passado, mas eles venham receber do Senhor a influência, a missão, a capacitação de Jesus, que o Senhor venha derramar sobre eles o poder de Deus e a graça do Senhor, em nome de Jesus, que eles venham ter sede da Tua palavra, e que eles não venham passar batido das genealogias, Pai, porque no meio de 9 páginas tem um Jabes. No meio de 250 adolescentes, tem algum Jabes aqui. E que o Senhor vai falar: sim, filho, eu vou te abençoar. E eu vou te dar terras, e eu vou te dar influência, e eu vou te dar bênçãos materiais e espirituais. Porque o seu coração está alinhado com o meu. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.